não me ama mais do que você ama a sua família, não serve para ser meu discípulo. Mas se você consegue fazer isso, então eu tenho um nível mais elevado. Você precisa aborrecer a sua própria vida. Você precisa desprezar a sua própria vida. O versículo 27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, nós romantizamos muito a cruz. Nós ornamentamos a cruz e transformamos a cruz como ornamento das nossas salas, pingentes que a gente pendura no bolso, carrega pendurado no pescoço, bonitinho. E aí quando a gente pensa em versículos como esse, frequentemente nós dizemos assim: bem, essa é apenas a cruz que eu tenho que carregar. E aí isso se refere a algum aborrecimento qualquer, ou viver com um tipo de doença, ou isso se refere à sogra, ou algum outro tipo de aflição. É a minha cruz. Irmãos, vamos lembrar o que a cruz era para aquelas pessoas que ouviram Jesus dizer isso originariamente. A cruz era levada por criminosos condenados a uma morte humilhante e de dor excruciante. Todo mundo que passava carregando uma cruz estava dizendo: tchau, nunca mais eu volto, minha vida já era. Todo mundo que via alguém carregando uma cruz pelas ruas da cidade sabia: já era, tchau, acabou. Irmãos, nós perdemos o horror da cruz. E aí a gente lê versículos como esse: levar a minha cruz, e a gente romantiza, e a gente embeleza a cruz, a gente chega a lavar a cruz e tirar o sangue para ela parecer bonita, mas a cruz é horrorosa. Seguir a Jesus deve ser maior do que qualquer outro compromisso em nossas vidas. O pastor alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu: quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. Que convite, irmãos! Jesus para diante daquela multidão e ele se volta e diz: se você não aborrecer a própria vida, não serve para ser meu discípulo. Alguns anos atrás, um livro chamado Homens Mortos Caminhando contava a história de condenados que viviam num presídio esperando a hora da execução. E quando um deles caminhava pelo corredor para ser executado, os outros se levantavam nas suas celas e diziam assim: homem morto caminhando. Ele ainda estava vivo e ele ainda estava caminhando, mas de um certo modo ele estava morto. Irmãos, isso é uma boa descrição do discípulo de Jesus. Nós estamos mortos e caminhando sobre esse mundo, mortos para nós mesmos, mortos para as seduções do mundo, mortos para o pecado. Nós devemos matar a vida dirigida pelo próprio eu. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus, e quem não quiser isso, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. O discipulado, de acordo com o nosso Salvador, deve envolver a morte para si mesmo, a morte para a nossa independência, a morte para o nosso programa de trabalho, a morte para as nossas expectativas. Quando Paulo se despedia da igreja em Éfeso, em Atos no capítulo 20, versículo 24, ele disse assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a minha corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não me importo com a minha vida, sou discípulo de Jesus. Falando daqueles que estão completamente comprometidos com Jesus, Apocalipse no capítulo 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Quem vai vencer, irmãos? No final da história, Apocalipse conta quem vai vencer: aquele que não amou a própria vida. Esse é que vencerá.
No ano passado, na Índia, um missionário estava construindo um pequeno templo para uma igreja que estava crescendo. Então ele viajou para outra cidade para comprar os materiais que iriam dar o toque final na obra. Ele e mais 3 pessoas nunca mais voltaram. Um grupo extremista, anticristão, parou o veículo que eles estavam viajando e assassinou barbaramente os 4 homens. Ele nunca mais voltou. Poucos dias antes da congregação inaugurar o seu templo. Você entende o que é um discípulo? Está disposto a morrer por causa de Jesus. Jesus acerta bem no coração, bem no centro dos relacionamentos humanos, para ter certeza que seguir a Jesus vem em primeiro lugar. E em seguida ele aprofunda essa ideia, desafiando que nós coloquemos de lado as nossas ambições pessoais, as nossas metas, a nossa própria vida. Porque, irmãos, é fácil ser um fã de Jesus. Claro que é fácil. Ele tem palavras lindas. A vida de Jesus foi um exemplo em todos os aspectos. É fácil olhar para Jesus e ser um fã de Jesus, mas ser um seguidor é difícil. É difícil abrir mão do eu, abrir mão das expectativas próprias e, Senhor, tudo que eu quero é fazer tua vontade. Querido, você está disposto a renunciar toda pessoa, toda possessão, especialmente renunciar a si mesmo, para seguir a Jesus Cristo? O que impede você de segui-lo completamente? O que impede? John White, escrevendo o livro O Custo do Compromisso, diz o seguinte: todas as relações, não importa quão íntimas sejam, devem ser secundárias em relação à nossa relação com Cristo. Eu apenas afastei cruelmente a mim mesmo do conforto e o sigo descalço em caminhos pedregosos. Ame menos sua família. Que o seu amor por Jesus seja o maior amor que você tem na vida. O segundo texto, Mateus capítulo 10, os versículos 34 a 39, diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim,